Olá pessoal, estou aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, são 11h07 da noite, depois de um dia intenso de trabalho aqui de luta, participei da reunião da bancada do Rio de Janeiro agora há pouco, discutindo emendas ao orçamento, recursos lá para o Rio de Janeiro, conseguimos aprovar uma importante emenda para o Museu Nacional que foi vítima, né, daquela tragédia, daquele desespero que foi o incêndio, aquela perda incalculável para o país, de recursos, de riquezas, do nosso patrimônio. Então, depois desse dia intenso de trabalho, eu entro aqui para conversar com vocês sobre essa história da reforma da Previdência, que ocupou hoje as manchetes dos jornais, que está sendo debatida nas redes. Será que vai ser votada aquela proposta de reforma da Previdência de Michel Temer? Será que o presidente eleito vai tentar que seja aprovada essa reforma? É bem possível que sim. Hoje até voltou a circular nas redes um vídeo antigo que eu fiz assim que aquela proposta de Temer foi aprovada na comissão especial, e ele voltou a circular muito intensamente, viralizou de novo, não foi nenhuma iniciativa nossa, não fomos nós que voltamos a divulgar o vídeo, foram as próprias pessoas que estão preocupadas com esse tema que recolocaram esse vídeo em circulação. E por que fizeram isso? Porque, de fato, o presidente eleito sinalizou, através do seu ministro da Economia, o futuro ministro da Economia, que ele quer colocar em votação, sim, a cruel proposta de reforma da Previdência de Temer, da qual ele falou mal durante a campanha, que ele criticou durante a campanha, dizendo que ela não era consensual, que tinha muitas críticas, que não podia ser daquele jeito, mas hoje o seu ministro da Economia voltou a defender que se votasse essa proposta cruel de reforma da Previdência. Para que isso? Tudo para evitar que o novo governo, assumindo a presidência da República em 1º de janeiro de 2019, passe pelo desgaste, pelo ônus, fique com a culpa de ter aprovado uma reforma da Previdência cruel, como se pretende fazer. Então, a tentativa seria de fazer o atual governo, que já não tem popularidade nenhuma, votar essa reforma para o novo presidente entrar sem nenhum desgaste, sem ter que pagar, digamos, o preço de ficar mal na opinião pública. E isso é extremamente injusto. Por quê? É verdade que nós precisamos discutir uma saída para a Previdência brasileira? Sim, é necessário fazer esse debate. Eu já disse isso várias vezes, não há a menor dúvida de que alguns ajustes precisam ser feitos. É possível que se tenha privilégios para cortar? Sim, há privilégios que precisam ser cortados, sim, precisam ser corrigidos. Mas isso tem que ser feito primeiro de maneira transparente, com debate, ouvindo a sociedade, ouvindo o Congresso Nacional, ouvindo os novos parlamentares eleitos e não na pressa para tentar colocar para frente de qualquer jeito uma reforma tão injusta como essa, que foi uma aberração, um absurdo essa proposta. Por quê? Estou lembrando aqui de alguns pontos que eu queria colocar para vocês. Primeiro, essa proposta do Temer aumenta de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, de 15 para 25 anos. Pessoal, isso na prática retira a aposentadoria, impediria que se aposentassem 8 em cada 10 brasileiros. 8 em cada 10 brasileiros não se aposentariam, portanto, trabalhariam até morrer. Não é porque não tenham trabalhado, é porque não conseguem comprovar 25 anos de contribuição. 8 em cada 10 não conseguem comprovar. Trabalharam muitas vezes mais do que isso, muito mais do que isso, mas não conseguem comprovar. Querem outro exemplo? Servidores públicos, para os quais faltam 1 ano, 2 anos para se aposentar, teriam que trabalhar mais 10, 11, 12 anos para se aposentar. É justo isso? Essa mudança é justa? Evidentemente que é um absurdo, uma aberração. Há que se fazer algum ajuste? Perfeitamente, vamos fazer algum ajuste, mas ele tem que ser minimamente justo, correto, proporcional, para não castigar as pessoas que acreditaram na palavra do poder público, organizaram suas vidas em função disso e de uma hora para outra perdem tudo. Outro exemplo, o benefício de prestação continuada, que atende pessoas em situação de extrema pobreza e pessoas com deficiência. Eles querem subir o limite mínimo de idade de 65 para 68 anos. Olha que crueldade pegar uma pessoa que está em situação de extrema pobreza e exigir que ela espere 3 anos a mais, ou seja, que ela morra de fome
para ter acesso a um benefício social necessário num país desigual e injusto, com tanta miséria como o nosso ainda é, infelizmente. Outro exemplo, aposentadoria por invalidez. Vocês sabem que eles querem transformar essa aposentadoria numa hipótese válida apenas para quem for vítima de acidente de trabalho. Hoje em dia, pessoal, quem se aposenta por invalidez é uma pessoa que seja vítima, por exemplo, de uma bala perdida. Ela, se estiver contribuindo e se ficar inválida para o trabalho, ela tem aposentadoria por invalidez. Eles querem acabar com isso. Num país tão violento como o nosso, eles querem que só tenha direito à aposentadoria por invalidez aquela pessoa que ficar inválida por acidente de trabalho. Isso é uma aberração, porque a aposentadoria por invalidez, ela não é um prêmio, um presente, uma compensação para quem se acidentou no trabalho. Ela é uma espécie de seguro, de proteção contra os infortúnios da vida. Pode acontecer com qualquer um. Não é razoável que a pessoa que ficou inválida por um infortúnio da vida não tenha direito a ter uma aposentadoria. Tem que ter. Em qualquer país do mundo isso existe, isso é razoável. Estão querendo fazer uma injustiça, uma crueldade com as pessoas que precisam da proteção do Estado. Não é assim que a gente vai melhorar o Brasil. Tem que cortar privilégio? Tem que cortar privilégio. Vamos debater corte de privilégio? Vamos debater corte de privilégio. Mas vamos fazer isso de forma séria. E não de forma injusta e cruel, sobretudo com quem mais precisa e com quem tem menos, como infelizmente estão querendo fazer. Vou dar outro exemplo para vocês. Querem aumentar o tempo de contribuição para 40 anos, pessoal. 40 anos. Isso significa condenar ao trabalho até a morte para gente que vai trabalhar em situação precária. São muitos brasileiros e muitas brasileiras que trabalham em situação precária. O novo governo não pode fingir que não sabe disso, não pode dizer uma coisa na campanha e depois, quando acaba a campanha, fazer o contrário, trair a confiança da população. Isso é inaceitável. E é isso que estão preparando fazer aqui na casa, mas nós vamos lutar contra. Aceitamos debater Previdência, Sabemos que esse é um problema para o país, sabemos, mas isso tem que ser feito com honestidade, com transparência, com seriedade, discutindo com o país e fazendo justiça e não injustiça, como estão se propondo a fazer. Essa proposta de reforma da Previdência não é uma proposta de reforma da Previdência que seja socialmente justa, ela é socialmente injusta. Ela vai castigar os trabalhadores, as pessoas mais sofridas do país. E nós não vamos aceitar isso. Vamos estar aqui no Congresso, primeiro, exigindo que essa proposta não seja votada. E segundo, o novo governo que tenha coragem de fazer esse debate com o país e que assuma o desgaste de dizer que falou uma coisa na campanha e que vai fazer outra. Tenha coragem de fazer isso. E não falar uma coisa na campanha e fazer outra. Isso nós não vamos aceitar. Vamos estar aqui na resistência, na luta, em defesa dos direitos do povo brasileiro. Foi com isso que a gente se comprometeu na campanha e é isso que a gente vai cumprir. Então, pessoal, essa é uma luta. O Temer não teve os 308 votos de que ele precisava para fazer essa reforma passar, não conseguiu. Nós tivemos uma luta muito dura aqui com a ajuda, com a participação, com a presença de cada um de vocês, e vamos precisar dessa força de novo. Eu queria pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, que alertem as pessoas para o que estão tentando.